A história de Eliseu e as atrocidades registradas em 2 Reis 6, 8, 27 e 2 Crônicas 21, 18, 22, 4 é ao mesmo tempo sóbria e inspiradora. No fundo, essa passagem nos ensina uma verdade vital. A visão espiritual determina nossa resposta à crise. Quando vemos as coisas como Deus as vê, o medo dá lugar à fé e o desespero se transforma em esperança. Nossa história começa com o rei da Síria elaborando estratégias militares contra Israel. Vez após vez, seus planos são frustrados porque Eliseu, o profeta de Deus, avisa ao rei de Israel sobre cada movimento. Frustrado, o rei da Síria descobre que Eliseu é a fonte de seus problemas e decide enviar um exército inteiro para capturá-lo. Eles cercam a cidade de Dotã durante a noite, determinados a silenciar o homem de Deus. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu acorda e fica aterrorizado ao ver as forças inimigas. E em pânico, ele clama: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Isso está em 2 Reis 6, versículo 15. Mas Eliseu permanece inabalável. Sua resposta é profunda: "Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." 2 Reis 6, versículo 16. Ele então ora: "Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver." Naquele momento, os olhos espirituais do servo são abertos, e ele vê os montes cheios de cavalos e carros de fogo, o exército celestial de Deus ao redor deles. Essa mudança de perspectiva muda tudo. O que parecia uma derrota certa revela-se uma situação totalmente sob o controle de Deus. Eliseu ora novamente pedindo a Deus que fira o exército inimigo com cegueira. Em uma reviravolta irônica, o próprio profeta conduz os soldados cegos até Samaria, onde ficam à mercê do rei de Israel. Mas, em vez de ordenar a execução desses homens, Eliseu instrui o rei a preparar um banquete para eles e a mandá-los de volta para casa. Esse ato extraordinário de bondade e misericórdia põe fim aos ataques arameus, bem, pelo menos por um tempo. No entanto, a história toma um rumo mais sombrio. Samaria é posteriormente sitiada, levando a um sofrimento inimaginável. A fome se torna tão severa que mães recorrem ao canibalismo. O rei de Israel, em sua angústia, culpa Eliseu e ameaça tirar-lhe a vida. No entanto, Eliseu permanece calmo, declarando que a libertação de Deus está próxima. E a libertação vem da forma mais inesperada, por meio de 4 leprosos. Esses excluídos, movidos pelo desespero, aventuram-se no acampamento inimigo apenas para encontrá-lo abandonado. Deus havia feito os arameus ouvirem o som de um grande exército, levando-os a fugir e deixar tudo para trás. A descoberta dos leprosos leva à salvação de toda a cidade. Mas mesmo na vitória, há um alerta. O oficial que duvidou da profecia de provisão feita por Eliseu testemunha o milagre. Mas é pisoteado até a morte na correria por comida. Sua incredulidade lhe custou a oportunidade de participar da bênção de Deus. A narrativa conclui com o comovente encontro de Eliseu com Azael, que mais tarde se tornaria rei da Síria. Enquanto Eliseu chora, ele prevê as atrocidades que Azael cometerá contra Israel. Esse momento nos lembra que a visão espiritual não revela apenas o poder de Deus, mas também o peso do pecado e do sofrimento humano. As lágrimas de Eliseu refletem o coração de Deus, que se entristece com as consequências da rebelião da humanidade. Uau! Então, o que podemos aprender com essas verdades hoje?
Adote a perspectiva de Deus. O que vemos depende inteiramente de por quais olhos estamos olhando. Como o servo de Eliseu, precisamos abrir nossos olhos espirituais para enxergar seu poder e presença em nossas vidas. Em toda crise, a pergunta-chave não é o que estamos enfrentando, mas sim qual perspectiva estamos escolhendo. Então reconheça que batalhas espirituais exigem armas espirituais. A resposta de Eliseu ao exército arameu não foi força, mas oração e misericórdia. Da mesma forma, somos chamados a lutar batalhas espirituais com fé, oração e o amor de Jesus. Confie no livramento de Deus, mesmo quando ele vem de maneiras inesperadas. Quem teria imaginado que os leprosos, os membros mais marginalizados da sociedade, se tornariam os agentes da salvação de Samaria? Deus frequentemente usa os fracos e improváveis para cumprir seus propósitos. Cuidado com a incredulidade. O oficial que duvidou da palavra de Eliseu perdeu a provisão de Deus. A fé é essencial para experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Vamos confiar em suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. E então equilibrar fé com compaixão. A visão espiritual não nos torna imunes à dor do mundo. Como Eliseu, somos chamados a enxergar tanto o poder de Deus quanto a realidade do sofrimento humano, respondendo com fé e compaixão. Essa história nos desafia a levantar os olhos além das circunstâncias imediatas e enxergar a realidade maior da presença e do poder de Deus. Os exércitos do céu ainda estão conosco, lutando por nós de maneiras que não podemos ver. A batalha pertence ao Senhor. E ao andarmos por fé e não por vista, podemos enfrentar qualquer crise com coragem, sabendo que os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles.